Imagine um dos homens mais memoráveis do mundo atualmente. Imagine também que algumas lendas contam que essa pessoa nasceu num lugar especial, foi visitada por sábios e teve a sua história contada durante milênios para diferentes povos e culturas do mundo. Mas, apesar de sua história oficial, que já virou inúmeros filmes e é contada e recontada todos os anos, a sua vida tem uma lacuna imensa envolta em mistério e desconhecimento. O nome desse homem é Jesus Cristo. Quando se fala da vida de Jesus Cristo, os anos entre a sua infância e o início de seu ministério público permanecem envoltos em um manto de mistério. Conhecidos como os anos ocultos de Cristo, esse período da vida de Jesus não é documentado nos evangelhos canônicos, o que deixa espaço para diversas especulações e teorias. Nesse conteúdo, exploraremos diferentes perspectivas sobre esse imenso enigma histórico e espiritual, levando em conta autores, estudiosos do tema e os mitos orais de culturas pouco conhecidas no Ocidente, sem esquizoterismo. Os anos ocultos de Jesus Cristo referem-se ao período de sua vida entre os 12 e 30 anos aproximadamente, onde há pouca ou nenhuma informação disponível nos relatos bíblicos canônicos. Enquanto os evangelhos como Mateus, Marcos, Lucas e João fornecem detalhes sobre o nascimento e o início do ministério de Jesus, quase nada é mencionado sobre a sua vida durante a adolescência e a juventude. No entanto, há uma passagem relevante nos evangelhos sobre a estadia de Jesus no Egito com seus pais, José e Maria, após o seu nascimento. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15, relata que após o nascimento de Jesus, um anjo apareceu a José num sonho, instruindo-o a fugir para o Egito com a criança e sua mãe, pois o rei Herodes estava procurando matar Jesus. Assim, José levou a família para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Esse evento, conhecido como a fuga para o Egito, é uma das poucas passagens bíblicas que mencionam os anos iniciais de Jesus e a sua estadia fora de Nazaré. Após a morte de Herodes, outro anjo apareceu a José num sonho, orientando-o a retornar à terra de Israel. A família então se estabeleceu na cidade de Nazaré, na região da Galileia, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria chamado de O Nazareno. A teologia cristã oficial não oferece detalhes específicos sobre o que aconteceu com Jesus durante os anos ocultos, apenas especulações. A tradição predominante sugere que ele teve uma vida pacata em Nazaré com a sua família, provavelmente trabalhando como carpinteiro até o momento em que começou seu ministério público aos cerca dos 30 anos de idade, como nós todos já conhecemos. Uma das teorias mais notáveis e que ganhou popularidade é apresentada por Holger Kirsten no seu livro Jesus Viveu na Índia. Nessa obra, publicada em 1983, Kirsten explora a ideia de que Jesus não apenas visitou a Índia durante os anos ocultos, mas que também estudou hinduísmo e budismo e as tradições espirituais do subcontinente indiano. O autor baseia suas pesquisas em várias fontes, incluindo textos apócrifos, relatos da tradição oral, escritos budistas e hindus. Ele afirma também que existem registros nos antigos textos budistas que mencionam um santo chamado Issa, cujas características e ensinamentos têm notáveis semelhanças com a figura de Jesus Cristo. De acordo com a teoria de Kirsten, Jesus teria viajado para a Índia aos 13 anos de idade e durante a sua estadia no país ele teria adquirido conhecimentos espirituais e filosóficos. Além disso, ele também teria visitado outras regiões como a Caxemira e Ladakh, onde, segundo algumas tradições, existem túmulos e monumentos associados à sua presença. Nós vamos falar em breve sobre isso aqui. É importante também ressaltar que a teoria de Holger Kirsten é considerada altamente controversa
e tem sido objeto de críticas e ceticismo por parte da comunidade oficial acadêmica. Muitos estudiosos argumentam que as evidências apresentadas por Kirsten são frágeis, que as semelhanças entre as figuras de Jesus e outros personagens históricos e mitológicos podem ser meramente coincidências. Apesar das críticas, a teoria de Kirsten sobre os anos ocultos de Jesus Cristo continua a atrair interesses e curiosidade em círculos acadêmicos e espirituais. Além do seu livro, a história também foi abordada num documentário produzido pela BBC intitulado Jesus Was a Buddhist Monk, ou seja, Jesus era um monge budista. Esse documentário explorou a teoria de Kirsten e apresentou uma visão mais detalhada das possíveis conexões entre Jesus e a Índia. Em última análise, a teoria de Holger Kirsten, assim como outras especulações sobre os anos ocultos de Jesus, permanece como uma perspectiva interessante, mas é importante considerá-la com um olhar crítico e um certo discernimento. Uma outra teoria notável sobre os anos ocultos de Jesus foi apresentada por Nicholas Notovitch, um explorador e escritor russo do século XIX, na sua obra The Unknown Life of Jesus Christ, ou seja, a vida desconhecida de Jesus Cristo. Notovitch afirma ter descoberto informações intrigantes sobre a vida de Jesus em suas viagens pelo Oriente. Notovitch alega que durante uma visita ao mosteiro de Hemis, em Ladakh, região montanhosa do atual norte da Índia, ele teve acesso a antigos manuscritos escritos em Pali, uma língua budista. Esses manuscritos, conhecidos também como os manuscritos de Hemis, relatavam a presença de um santo chamado Issa, da mesma forma que a teoria de Holger Kirsten, que segundo os monges budistas seria o próprio Jesus Cristo. De acordo com esses manuscritos, Issa teria visitado a região do Himalaia entre os 13 e os 29 anos, período coincidente com os anos ocultos de Jesus. Durante a sua estadia, ele teria estudado escrituras sagradas budistas e hindus, compartilhando seus ensinamentos e ganhando respeito como um grande sábio e curandeiro na região. No entanto, da mesma forma, a teoria de Notovitch tem sido objeto de intensos debates e controvérsias. Muitos acadêmicos argumentam que os manuscritos de Hemis não existem ou são baseados em traduções errôneas. Além disso, outros sugerem que Notovitch pode ter interpretado erroneamente os manuscritos e que as semelhanças entre as figuras de Issa e Jesus podem ser resultado de influências culturais e mitológicas. Apesar das críticas, a obra de Nicholas Notovitch continua a despertar interesse e curiosidade sobre a possibilidade de Jesus ter tido conexões com a Índia e outras regiões do Oriente durante os seus anos ocultos. Essas teorias, embora polêmicas e ainda não comprovadas, oferecem uma perspectiva intrigante sobre a figura histórica de Jesus Cristo e a sua possível influência em outras culturas e tradições religiosas. Impressionados pelo conteúdo e evidências levantados por esses autores e pela inexplorada cultura do Oriente, alguns documentários foram feitos por importantes emissoras para explorar esse mistério do Santo Issa. Se ele realmente existiu, deve ter deixado marcas nos templos, histórias e até mesmo construções locais. Como já falamos anteriormente aqui, a BBC produziu um documentário chamado Jesus Foi um Monge Budista, onde ele explora esse ponto e visita locais intrigantes no Paquistão e na Índia, chamando a atenção para as semelhanças entre Jesus Cristo e essa figura que chamam de o santo que veio do Ocidente. Eles descrevem Issa como um homem sábio, compassivo e dotado de poderes milagrosos. Ele frequentemente é retratado como alguém que curava os doentes, ressuscitava os mortos e ensinava princípios espirituais profundos. Ghulam Ahmad, fundador do movimento religioso conhecido como Ahmadiyya, defendeu a ideia de que Jesus Cristo não morreu na cruz, mas em vez disso, sobreviveu à crucificação e viajou para a Índia e outros países orientais, onde continuou seu ministério em diferentes comunidades. As perspectivas de Ghulam Ahmad têm sido objeto de debate e críticas tanto por estudiosos muçulmanos quanto por estudiosos cristãos e de outras religiões.
Enquanto essas teorias são interessantes de serem exploradas, seu foco são os anos após a crucificação. Mas essa controvérsia fica para um outro conteúdo nosso que vamos colocar aqui. A National Geographic e o History Channel também já trouxeram historiadores e conteúdos para estudar esses assuntos. Ambos exploraram algumas tradições que sugerem que Issa passou algum tempo na Índia, onde estudou escrituras hindus e budistas e interagiu com sábios e mestres espirituais locais. No entanto, é importante notar que essas tradições e lendas sobre Santo Issa ainda são envoltas em dúvidas e mistérios frequentemente considerados como mitos. Mas será que não há algum elo perdido nessas histórias? Qual seria a motivação em copiar Jesus Cristo dentro de tradições e religiões bem consolidadas e ainda mais antigas do que o cristianismo? Os anos ocultos da vida de Jesus Cristo permanecem como um mistério intrigante, com várias teorias e especulações sobre o que pode ter acontecido durante esse período. Enquanto a teologia oficial cristã não oferece detalhes específicos, algumas teorias argumentam que Jesus pode ter viajado para outras regiões e estudado várias outras tradições religiosas. Algumas grandes instituições, infelizmente, não têm cumprido um papel muito proativo na revelação de mistérios e verdades históricas. Por outro lado, há também aqueles que se aproveitam da ignorância alheia para disseminar informações espetaculares e falsas. Ainda acreditamos que, por meio da exploração e do pensamento livre, haja novas descobertas que anseiam pela luz do dia para adicionarem mais uma pecinha nesse quebra-cabeças. Lembramos aqui para os céticos que um dos objetivos do nosso canal é fazer você conhecer histórias da humanidade, locais, lendas e acender a chama para que você explore e experimente tanto por meio das viagens quanto por meio dos conhecimentos e tire as suas próprias conclusões. Porque afinal de contas, a verdade está lá fora. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês no próximo.